Salve, salve galerinha do primeiro, beleza? Hoje o assunto é chuva ácida, um tema para fechar aí esse bimestre. É um tema um pouquinho mais simples, mais de boa, né? Até porque bastante gente me tira dúvidas da parte passada e tal. Então, hoje nós vamos trabalhar essa parte de chuva ácida, bem mais calma, bem mais tranquila, atividade também bem mais de boa, tá? Uma coisa que é importante a gente falar aí de chuva ácida é que toda chuva naturalmente ela é ácida, tá bom? Toda chuva naturalmente é levemente ácida. O que mede a acidez da chuva, vocês vão ver isso melhor mais pra frente, é uma coisa chamada pH, tá? Basicamente, quanto mais baixo, mais ácido, quanto mais alto, mais básico. Então, por exemplo, uma base como hidróxido de sódio tem pH 14, que é o máximo, vai de 1 a 14, tá? E o pH do ácido clorídrico, por exemplo, é 1, porque ele é um dos mais ácidos que tem. Então, a acidez aí tem isso. Outro detalhe que é importante falar aqui, quando eu falo ácido forte ou eu falo base forte, isso não tem a ver com o fato de ser perigoso, tá? Ser ou não ser perigoso, ser mais perigoso ou ser menos perigoso, não necessariamente é ser mais forte ou menos forte. Por exemplo, o ácido sulfúrico é muito mais perigoso do que o ácido clorídrico. Só que o ácido sulfúrico é mais forte que o ácido... Aliás, o ácido clorídrico, perdão, o ácido clorídrico é mais forte que o ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico é muito mais perigoso que o ácido clorídrico. Isso não quer dizer que quanto mais fraco, mais perigoso também. Por exemplo, o ácido acético é bem mais fraco que o ácido sulfúrico também. E o ácido sulfúrico continua sendo muito mais perigoso do que o ácido acético. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala de ser ou não ser perigoso, isso está relacionado diretamente com o ácido, tá bom? Isso está relacionado diretamente com o ácido. Eu tenho que analisar ácido por ácido. Eu não consigo generalizar mais forte, mais fraco, mais perigoso, menos perigoso, tá? Eu tenho que ver ácido por ácido e a mesma coisa acontece com as bases. O que eu falo de força de um ácido ou de uma base é o quanto ele se separa na água, no que a gente chama de íons, que nós vamos estudar mais pra frente também. Então, é o quanto esse ácido, é o quanto essa base se separa ou se ioniza nesses ditos íons, tá bom? Então, isso é que nós vamos falar um pouquinho de pH e de força na aula de hoje aí. Basicamente, então, quanto mais baixo o pH, mais forte, né, mais ácido é a minha substância, tá bom? Então, a chuva, eu tenho aqui colocado, coloquei aqui no documento de vocês, 5.6 até 5.6, de 7 até 5.6, é o pH natural da chuva, tá? 7 é um pH neutro, tá? Tudo acima de 7 é básico, tudo abaixo de 7 é ácido. Então, por exemplo, 6.9 é ácido, mas é bem pouquinho ácido, é quase neutro. 8.1 é básico, só que é bem pouquinho básico, é quase neutro. 10 já é algo mais básico. 12, mais básico ainda, né? 5 é algo mais ácido. 3, mais ácido ainda, tá? Então, quando nós chegamos em 5.6 é o limite da chuva natural. Por que isso ocorre? Porque na nossa atmosfera, naturalmente, nós já temos gás carbônico, né? Se não tivesse influência nenhuma do ser humano, nós já teríamos gás carbônico na nossa atmosfera. Isso está lá naturalmente, tá? Da própria respiração, tal. As plantas precisam do gás carbônico, né, para fazer a fotossíntese e assim por diante. Então, o gás carbônico ele já está lá. Quando ele reage com a umidade da água, lembrem, vocês viram, se não viram em biologia ainda,
vocês vão ver isso, a gente vai falar disso também em química, do ciclo da água, né? A água dos lagos, oceanos, etc., evapora, ela chega até as nuvens, lá ela resfria, quando ela resfria ela se condensa, vira gotículas, e aí essas gotículas, quando essas nuvens ficam muito carregadas dela, ela volta e cai de novo na forma de chuva. E aí esse ciclo se repete, claro que de uma forma bem mais simples que eu estou falando agora, mas é isso. Quando essa água começa a se condensar lá nas nuvens, lá em cima na nossa atmosfera, ela se junta com gás carbônico e forma o H2CO3, tá? Que é esse ácido carbônico, que é quando a água se junta com gás carbônico. Gás carbônico é CO2, a gente não... Eu vou falar algumas letras, mas logo no comecinho do próximo bimestre a gente vai entender o que cada uma dessas letras quer dizer, o que são símbolos e o que são fórmulas, tá? Então, HCO3 é como se fosse a junção CO2, gás carbônico, H2O, água. O H2 vem aqui para frente, o C está aqui, e o O2 do gás carbônico se junta com o O da água e vira O3. Então essas duas coisas se juntaram, sofreram uma reação química e formou esse ácido carbônico, que está em quantidades bem pequenas, tá? Tá bem diluído. Porém, é o suficiente para deixar esse pH levemente ácido, tá? Então, o que nós chamamos efetivamente de chuva ácida, galerinha? É a chuva que tem o pH menor que esse 5.6 aqui, tá? 5.5, 5, 4. Tem alguns lugares que a chuva chega a 2 e já teve lugares que a chuva chegou até a 1, tá? Cubatão, por exemplo, em São Paulo, tem várias fábricas, várias empresas. Teve uma época que não tinha muita regularização, não tinha muito acompanhamento, então eles poluíam a rodo e o pH da chuva chegou a 1, tá? A gente vai ver que isso traz algumas complicações. Ah, quer dizer que eu estou saindo na rua e aí a chuva vai cair e vai dissolver todo o meu corpo? Não, tá? Isso não vai acontecer. Você não vai ser dissolvido pela chuva. Porém, isso traz... A minha esposa está atrás da câmera falando que achava que ia, mas não vai. Passei tá? minha infância inteira com medo. A voz do além. A chuva não vai dissolver vocês, mas isso traz uma série de complicações. Por quê? Tem muita água, então esse ácido está muito dissolvido, está muito diluído, tá bom? Mas é o suficiente para que esse pH faça com que a água seja bastante ácida. E isso traz alguns problemas. Mas, para começar, então, a chuva aí abaixo de 5.6, tá? É o que a gente começa a chamar de chuva ácida. E o problema mesmo é quando abaixa de 4.5, tá? 5.6 até 4.5 é, digamos, um momento ali de transição, né? Tem um pouquinho mais de gás carbônico, opa, atenção, vamos melhorar isso daí. Quando chega em 4.5 o negócio começa a ficar mais crítico, tá? Então, o pH normalmente vai de 7 e fica ali, o pH neutro, como eu falei, é 7, da chuva costuma, natural, sem poluição, ficar ali por volta de 5.6, ela pode aumentar, ela pode diminuir, mas quando chega ali 4.5 é a parte que abaixo disso já é problemático, tá? Então, pH 5, beleza, tem lugar que tem mais planta, tem lugar que tem menos planta, então isso vai dar essa variada, tá bom? Mas é isso que nós temos aí. E aí, como que essa chuva ácida ocorre, tá, galera? Basicamente, pela poluição, tá? Então, os carros colocam mais gás carbônico na atmosfera. Além desse gás carbônico, as fábricas, os combustíveis fósseis, então os carros, as termoelétricas, tudo que queima qualquer tipo de combustível fóssil, carvão, combustível de petróleo, como diesel, como a gasolina, como querosene, tudo isso daí que vem do petróleo, libera também óxidos de enxofre que estão junto ali da estrutura e óxidos de nitrogênio, tá? Além do gás carbônico. E um fato interessante, esse gás carbônico que a gente coloca de volta na atmosfera queimando esse combustível fóssil, o nosso planeta tirou da atmosfera esse combustível
pouco a pouco. Então, durante milhões de anos, esse gás carbônico o nosso planeta foi tirando da atmosfera e colocando nesses tanques, nesses depósitos de petróleo e de carvão, tá? E aí o que o ser humano faz? O que o planeta demorou milhões de anos para tirar, gerando esse equilíbrio todo, em centenas de anos, duas centenas de anos no máximo, o homem já coloca tudo de volta, tá? Então isso agride muito o nosso planeta. Então, o combustível fóssil, o grande problema dele é isso. Esse gás carbônico, esse carbono que a gente joga de volta, o planeta já tirou ele do ciclo do carbono. Só que a gente coloca ele, vocês viram o ciclo do carbono em biologia. E o ser humano só joga ele lá de volta, tá? E aí, os óxidos de enxofre e de nitrogênio também são colocados. Eles não deviam estar lá, tá? Eles não deviam estar na atmosfera. E aí o que acontece? Ó? Indústrias, automóveis lançam dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e trióxido de enxofre, por exemplo. Isso daí reage com a água da chuva, a própria água. Quando chega lá em cima, tem água. Essa água e esses óxidos reagem, formando o ácido nítrico, que é muito perigoso. Para vocês terem uma ideia, esse ácido nítrico ele exala gases tão perigosos que geralmente ele é trabalhado num lugar fechado, que não tem contato com onde está o ácido com a pessoa que está usando, tá? Muitas vezes, dependendo da substância. Se ele não for tão concentrado, aí você pode trabalhar de outras formas, mas é um ácido bastante perigoso. Ácido sulfúrico e sulfuroso, que o sulfúrico já é conhecido, todo mundo já sabe o quanto é perigoso, tá? Então, nós temos esses três ácidos que são formados. Ah, professor, eles são perigosos pra caramba, não tem problema chuva ácida? De novo, não, porque está muito diluído, mas isso faz o pH descer, ficar ácido, tá? Aí a chuva cai, as gotículas com esses três ácidos, entre outros, né, ácido carbônico e tudo mais, e aí vai, por exemplo, nas plantas, contamina o solo, porque o solo fica rico em enxofre, rico em nitrogênio, que não era para estar. Lençol freático também pode ser contaminado, tá? E aí qual é o impacto que isso causa, galera? Qual é o problema aí dessa chuva ácida, tá? Basicamente, as estátuas, por exemplo, elas são feitas muitas vezes de calcário, né, que é um mármore. Então, essa chuva começa a cair, ela começa a desgastar esse calcário. Até tinta dos automóveis começa a ficar desgastada muito rápido, então dá a impressão de que está enferrujado, dá a impressão de que a tinta está saindo, por quê? Porque esse aço está corroendo, tá? Além disso, são gases nocivos, né? São gases que não deveriam estar na atmosfera, então problemas respiratórios ficam mais frequentes. Você pode ver que é mais fácil, nós aqui da capital temos doenças respiratórias, do que alguém de uma cidade do interior que tem mais mato, menos fábricas, etc. Você vai ver que não é 90% da população que tem rinite, como é aqui, por exemplo, em São Paulo, tá? Então nós temos doenças respiratórias, nós temos monumentos que são desgastados, objetos, bens de consumo que são desgastados, tá bom? Então, tudo isso daí influencia, tudo isso a chuva ácida causa. Além de que, por último, as plantações, né? Ela destrói as plantações. Então, por exemplo, teve uma época que a chuva estava tão ácida e os ventos... Ah, professor, mas não é só ácida na cidade? Não, porque existe o vento. E o vento leva essa chuva para outros lugares, tá bom? E aí o que acontece quando ele leva essa chuva para outros lugares? As plantações, caso ele vá para um lugar cheio de plantação, horta, etc., destrói esses alimentos. Então, há uns 4 anos, 5 anos atrás, não lembro exatamente, 1 quilo de tomate chegou a ser mais de R$10. Por quê? Porque uma chuva ácida foi para uma área que tinha muita plantação de tomate e destruiu tudo. Então, os poucos tomates que sobraram, aumentou o preço. Então, isso também pode causar impacto econômico. Primeiro, para restaurar essas construções, restaurar esses monumentos, restaurar os bens de consumo que você utiliza como carros, etc.
Além disso, você vai ter que aumentar o preço dos alimentos, verduras, legumes que foram destruídos por isso, e todo o bioma, ecossistema, isso daí faz com que peixes morram, tá? Porque começa a chover em um lago, esse lago, o pH dele desce, fica desequilibrado para o peixe e os peixes começam a morrer. Então, toda a parte do ecossistema é afetada por conta da chuva ácida, além de coisas mais próprias da cidade, como carros, bens desse tipo, de carros, motos, bicicletas e monumentos como estátuas de mármore, etc. Tá bom? Então, isso é um pouco do que a chuva ácida acaba causando pra gente aí, tá? Vocês têm uma atividade bem tranquila para entregar terça-feira que vem, tá bom? Dia 28/7, bem facinho, é uma atividade mais opinativa, tá bom? Mas eu quero ver o quanto de conhecimento vocês conseguem trazer e agregar aí nesse comentário. Vocês vão ver aqui, ó, é bem tranquilo, é um único exercício, tá? Que é justamente ver como vocês contextualizam isso aí com o cotidiano de vocês, tá bom? Então, por hoje é isso. Até a próxima. Beijos, abraços, apertos de mão. Tchau.